Bala perdida explode portão de comunidade. Brasil tem a maior inflação no primeiro semestre em 12 anos. Em 6 meses, casos de cachumba no Rio já somam mais que os do ano passado. Vice Michel Temer tenta conciliação para contornar a crise política. Aqui no PAN, rivais da ginástica artística treinam juntos 3 dias antes das competições. Boa noite. A inflação oficial acelera e já é a maior desde 2003. Os brasileiros sentiram a alta dos preços e perceberam que não compram com o mesmo dinheiro a mesma quantidade de tempos atrás. É só abrir a carteira para confirmar. Poxa, mas eu paguei isso um valor bem menor, bem abaixo do que está hoje, e surpreende até. Até para tentar ficar rico, o brasileiro está pagando mais caro. O aumento das apostas nas loterias pressionou a inflação em junho. As passagens aéreas e a conta de água também. Tá muito difícil. As coisas estão ficando pela hora da morte. É uma surpresa atrás da outra. A cebola, por exemplo, subiu quase 24%. Dá vontade de chorar o dobrado. Arde o bolso, os olhos. Durante todo o primeiro semestre, em cada ida ao supermercado, o brasileiro percebeu a disparada dos preços nas compras mais básicas. A alta dos alimentos pesou muito. E este custo e os gastos em habitação e transporte foram os principais fatores que fizeram a inflação entre janeiro e junho ser a maior desde 2003. Um índice de 6,17%. E a inflação acumulada em 12 meses chegou perto de 9%. Para este economista, o resultado mostra que a estratégia de aumentar os juros para conter a inflação não é o melhor caminho. Não faz sentido diminuir mais ainda o consumo. O que o governo precisaria nesse momento é diminuir o custo das empresas. Para o consumidor, está difícil ajustar o orçamento. Apertar de todo lado para ver se consegue pagar as contas. No Rio de Janeiro, uma menina de 13 anos pode ter morrido de cachumba. Já são mais de 600 casos da doença este ano em todo o estado. Dos 3 filhos deste consultor de empresas, 2 pegaram cachumba, apesar de vacinados contra a doença. Pela ordem, certamente é o terceiro, que vai começar novamente com esse quadro. Só este ano, o Rio de Janeiro registrou 606 casos de cachumba. Número superior ao total de 2014. O vírus da cachumba atinge principalmente crianças e adolescentes. No inverno, a incidência é maior. E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiga se a morte de uma estudante de 13 anos foi provocada por complicações da cachumba. A menina estava internada no hospital com encefalite. Na escola onde ela estudava, uma circular foi divulgada reduzindo as aulas até o recesso das férias. Quem tem 2 doses da vacina, da tríplice viral, depois de um ano, com intervalo de um mês, não precisa repetir. Avaliando caso a caso de cachumba, se justifique fazer uma terceira dose, se ficar comprovado realmente que essa falha vacinal venha ocorrendo. A ginástica artística já chega ao PAN mostrando força. Vamos a Toronto ao vivo com Adriana Araújo. Boa noite, Adriana. Que história é essa? Afinal, a disputa ainda não começou, não é mesmo? Não, Celso, ainda não. Olá, boa noite a todos aí no Brasil. Olha, eu tô ansiosa para trazer uma notícia de medalha pra gente, mas por enquanto não, viu? Só a partir de sábado a gente tem chance e uma delas é justamente com a ginástica artística. A nossa equipe masculina é forte, porque foi campeã no PAN de 2011 em Guadalajara, vem com uma formação muito boa e tem chance de tentar o bicampeonato aqui em Toronto. Por isso, eles assustam os nossos rapazes e assustam os rivais. E o treino hoje foi justamente bem ao lado desses rivais, na área onde vai acontecer a competição, para que eles pudessem acertar os últimos detalhes. Vamos conferir com a Cleisla Garcia. Aquecimento, deixar o corpo pronto, e precisa mesmo. São saltos, giros, piruetas e voltar para o chão da melhor maneira possível. Nem sempre dá certo. Haja pozinho branco, nas mãos, até nos pés, quase mágico. O chamado treino de pódio da ginástica, além da equipe brasileira, contou com a participação de outros 7 países.
O treino oficial exigiu toda a atenção e empenho da equipe brasileira. Ainda não é prova, mas da apresentação de hoje, acompanhada de perto e com rigor pelos juízes, sai a nota de partida de cada atleta para a competição, que para eles começa no sábado. Eles enfrentaram quase todos os aparelhos. Arthur Nori passou por 5. Já o outro Arthur, o Zanetti, fez séries no solo, no salto. Mas foi aqui que o campeão mundial e olímpico mostrou por que, até entre os adversários, já é conhecido como o rei das argolas. Eu para sentir os aparelhos, que é um pouco diferente, mas acho que todo mundo tá seguro. E as transmissões aqui na tela da Record começam a partir do sábado, então a partir de meio-dia. E daqui a pouquinho eu volto com outras informações do PAN de Toronto. Até já. Até já, Adriana. A presidente Dilma Rousseff está na Rússia para a reunião do BRICS, o grupo que reúne, além do Brasil e Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. No desembarque em Ufá, cidade a mais de 1.000 quilômetros de Moscou, Dilma foi recebida com flores e um pão típico. A presidente participou de um jantar oferecido por Vladimir Putin. Os dois ainda tiveram um encontro bilateral. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística, de atrair empresas russas que são grandes especialistas, tanto em portos como em ferrovias. Em 10 anos, o volume de comércio entre os 5 países aumentou mais de 300%, bem acima da média mundial. Os líderes vão discutir parcerias estratégicas e os detalhes do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que começa a operar com capital de 50 bilhões de dólares. Os 5 países querem mostrar força como grupo para aumentar a influência na política mundial. Mas o desempenho de algumas economias do grupo preocupa. A crise do mercado financeiro chinês, que hoje derrubou bolsas em todo o mundo, deve ser debatida amanhã. E a preocupação com a queda na Bolsa da China fez o dólar comercial aqui no Brasil atingir a maior cotação dos últimos 3 meses. Fechou a R$ 3,23. O presidente interino Michel Temer tentou baixar a temperatura da crise política com um apelo pela unidade. Mas na oposição e até no próprio PMDB, o clima ainda é de cobrança à presidente Dilma. Michel Temer foi a campo mais uma vez em missão diplomática. O PMDBista tem visitado o Congresso pelo menos uma vez por semana e, ao contrário de Dilma, adota tom moderado para tentar esfriar a crise. A oposição existe também para ajudar a governar, mesmo quando critica, quando observa, né? Nós temos que pensar no Brasil, nós temos que fazer uma grande unidade nacional. A ideia é abrir diálogo com moderados da oposição. Tem que se dar o direito de defesa, investigar, né? E cumprir a Constituição. Enquanto Temer vê no diálogo parte da saída para a crise, outro PMDBista, Renan Calheiros, vai para o ataque. O senador voltou hoje a criticar a política econômica, a alta da inflação e a cobrar mudanças na gestão da presidente Dilma. Para Renan, a sociedade está no limite. A economia vive um momento dramático, não tem mais jeito. O governo vai ter que cortar na própria carne, que reduzir ministérios, que cortar despesas. E hoje o senador Renan Calheiros virou réu num processo de improbidade administrativa. Ele é acusado de receber propina de uma empreiteira para pagar despesas pessoais. Veja a seguir os bastidores do envelhecimento dos personagens da novela Os 10 Mandamentos. E daqui a pouco, reportagem exclusiva, o falso empresário que diz ser amigo de Neymar e vende vaga para jovens atletas nas categorias de base do Santos. A novela Os 10 Mandamentos chega na 3ª fase. 20 anos se passaram, claro, os atores envelheceram graças às técnicas de maquiagem. Com uma espécie de carimbo de silicone que marca rugas e linhas de expressão, os maquiadores do REC 9 fazem o serviço que só o tempo poderia executar tão bem. A gente está usando uns fios para a barba bem mais grisalho e umas bolsas que a gente aplica, né, embaixo dos olhos, que é para dar aquele peso do cansaço. Todos os dias, 30 atores ficam 20 anos mais velhos. Um trabalho que leva pelo menos 2 horas. Como eles fazem muito bem, eu consegui imaginar como é que eu vou ser daqui a 20 anos.
quando retira dá um alívio. Você fala, ah, ainda não sou assim. Na terceira fase de Os 10 Mandamentos, também surgem novos personagens, como Mequetre, um poderoso comerciante de madeira, papel de Luciano Zafir. Corá, o capataz, interpretado por Vitor Hugo. E o hebreu Eleazar, de Bernardo Velasco. Tami de Calafiore será a Ana, que fará par romântico com Oséias. Oséias é um dos principais personagens dessa nova fase e será vivido por Sidney Sampaio. Ele vai se tornar o principal discípulo de Moisés. É um personagem muito gostoso, eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso de estar podendo realizar aqui. Nesta cena, Oséias está sendo punido por não ter se curvado diante do faraó. É mais um castigo, mais um episódio de violência contra os hebreus que já estão cansados de tanta opressão. É agora que eles encontram em Moisés o líder que vai libertá-los. Olha, a receita para combater a obesidade infantil todo mundo sabe. É alimentação saudável e exercício físico. Mas como convencer as crianças a mudar os hábitos? Não é fácil não, viu? Veja na reportagem de Natália Leite. Batata também. Esta não é uma escola comum. Quem gosta de comer alface? Do alto dos 3 anos, eles exibem seus conhecimentos sobre nutrição, proteína e atividades físicas. Pra ficar forte. Alimentação saudável e exercícios. Uma receita simples e eficiente que precisa ser aprendida desde cedo. De preferência, assim, brincando. Cenoura, peixe. Muitas vezes, eles contribuem com uma melhor alimentação dos pais deles. O desafio nas grandes cidades, onde a preocupação com a segurança tirou as crianças das brincadeiras nas ruas, é dar início ao ciclo virtuoso de saúde e peso certo, que começa assim. É legal. É tipo ter que achar alguma coisa que você goste de fazer. Antigamente eu ficava sempre em casa e agora eu tô mais esportiva, eu faço mais coisa. Eu acho que eu sou mais feliz porque eu pratico bastante. As crianças obesas tendem a ser mais lentas, mais preguiçosas mesmo e menos dispostas a participar das atividades com as demais. Na prática, isso contribui para um isolamento que interfere diretamente na saúde emocional desses meninos e meninas. Sem correr, pular, se mexer, eles acabam perdendo a coordenação motora e passam a ser vítimas do tão falado bullying. O esporte, ele é praticado na medida certa, ele é fundamental para o desenvolvimento da criança, vai dar condições para a criança conhecer novos amigos, evitar esse isolamento. Atenção à dica dos especialistas. O tempo diante das telas de jogos e aplicativos precisa ser equivalente ao de exercícios. E mais, a recomendação para crianças até 2 anos de idade é que elas não assistam tela, TV, smartphone ou tablet em nenhum momento. E na idade escolar, isso não deve ultrapassar 2 horas. O alerta aos pais é: crianças precisam se movimentar. A chuva diminui sobre quase todo o país nesta quinta-feira. Os temporais atingem apenas a área entre o Rio Grande do Sul e o sul paranaense. Uma frente fria e a umidade da Amazônia provocam chuva isolada de Mato Grosso ao Rio de Janeiro. No norte e nordeste, pancadas de chuva. Faz sol nestas áreas amarelas do mapa. E a temperatura não passa dos 17 graus em Curitiba. Em Brasília, faz 24. O dia será ensolarado em João Pessoa, com 28 graus. Em Campo Grande, faz 27. Em Porto Velho, 30. Em São Paulo, o tempo volta a abrir aos poucos e o fim de semana vai ser de sol. Amanhã, a máxima é de 22 graus. Voltamos a falar ao vivo de dentro da Vila Pan-Americana, em Toronto. Um dia de festa por aqui, viu? Com a chegada de várias delegações, ao todo 3.000 atletas já estão hospedados na vila. Isso é a metade do total de competidores. E vamos conhecer agora a vila por dentro com o Jean Brandão. Uma vila para 41 países, cheia de bandeiras que demarcam territórios provisórios, divididos em 1.285 apartamentos. O espaço brasileiro é o mais colorido
se vê de longe. Como os quartos já estão ocupados, nós não podemos mais entrar nos apartamentos. Mas aqui tem uma réplica das habitações oferecidas para os atletas. E a gente percebe muito conforto. Tem um sofazinho, mesinha de centro, 2 camas bem confortáveis também. Tem até um armário improvisado para poder colocar as roupas. E aqui ao lado, um mural para deixar uma mensagem de otimismo para o seu país. Eu já fiz uma mensagem aqui, vou colar aqui, ó. Vai Brasil! É tudo perfeito, né? Imagina que a gente veio de uma modalidade que nunca teve muita estrutura e de repente a gente viver esse universo de Pan-Americano. Tem pista de atletismo coberta na academia e piscina para o treinamento dos atletas. Mas a alegria é o ritmo que integra todos. E para ter tanta energia, eles precisam se alimentar bem. E no lounge, espaço para reuniões mais descontraídas, onde os atletas mostram outras habilidades. Ainda bem que o pessoal de Porto Rico aí ainda tem muitos dias para ensaiar. Bom, agora a gente vai falar de um esporte que é lindo, viu? Nado sincronizado. A disputa para as meninas brasileiras começa amanhã. E você vai conhecer agora comigo uma família que se dedica a esse esporte há mais de 50 anos. Quando pernas torneadas surgem para fazer a piscina borbulhar, o show está próximo. O nosso grupo tem uma caçulinha estreante em Pan. É a Maria Clara, de 16 anos. Assim, elas ficam tão iguaizinhas, é até difícil identificar, né? Mas a Maria Clara tem uma história única. Ela chega a Toronto para realizar um sonho de criança e também de avó. Você já vai entender. 1963, no Pan de São Paulo, a primeira seleção de nado sincronizado do Brasil conquista o bronze. Ana Maria tinha 18 anos e se lembra das dificuldades. A técnica ficava na borda da piscina com um livrinho na mão, lendo o que a gente tinha que fazer. 52 anos depois, no papel de avó, ela não tira os olhos da piscina. Agora, aos 70 anos, é a maior torcedora da Maria Clara. Você não pode imaginar quanto. Ela levou a neta para conhecer as meninas do nado sincronizado no Pan do Rio. Vai ter o desejo e agora ele vai se tornar realidade. Maria Clara fez pose de campeã no alto do pódio. E não é que a menina gostou da brincadeira? A Maria mais que merece uma medalha. Linda. Que torcedor especial, hein? Olha, e as competições e a disputa por medalhas começam neste sábado ao meio-dia. Você acompanha ao vivo na tela da Record e amanhã eu volto com outras informações direto de Toronto. Celso, Janine, até amanhã. Até amanhã. Ok, Adriana, boa noite, até amanhã. Um reflexo da crise do maior número de desempregados. Quem anda pelas ruas de São Paulo percebe que houve um aumento dos chamados trabalhadores informais. Calçadas lotadas no centro de São Paulo. Às vezes, é até difícil caminhar por aqui. São milhares de pedestres e também muitos vendedores ambulantes, centenas se espremendo por um espaço no chão. Na Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade, os ambulantes se arriscam entre os carros, debaixo de chuva. O trabalhador informal também embarca nos trens que rodam pela maior metrópole do país. Na região central, a procura por uma vaga dessas é grande. Quem trabalha por aqui já fala até em concorrência estrangeira. E ela existe mesmo. São os imigrantes, principalmente os africanos, que vieram para cá em busca de um emprego, mas só encontraram trabalho como camelôs. De outubro do ano passado até agora, cerca de 600 mil vagas de trabalho foram fechadas em todo o país. E a realidade desse desempregado hoje é uma das piores das últimas décadas. Com dificuldades de uma nova colocação, ele encontra na economia informal a única oportunidade. O ano só não é tão perdido para o pedreiro Edmilson porque ele sempre encontra congestionamentos na Marginal. A banca de frutas, feijão e pimenta é o que abastece a casa de quem um dia já teve carteira assinada e trabalhou na construção civil. Mas o senhor ficou desempregado, não teve outro jeito, teve que vir para cá. Não teve jeito, teve de vir para aqui, trabalhar para ganhar o pão de cada dia, né? É uma situação bem típica da cidade grande. O IBGE calcula que a informalidade nesses centros atinja 19,5% dos trabalhadores, é a maior dos últimos 8 anos. Isso é um quadro muito grave
principalmente quando nós comparamos com 2010, em que o Brasil gerou 2,5 milhões de novos empregos. A seguir, a nossa reportagem exclusiva. Você vai conhecer o homem que vende vagas para jovens jogadores nas categorias de base do Santos. Ele cobra R$50 mil por atleta. Um ex-jogador do Paraná diz que pagou R$50 mil por uma vaga em uma das categorias de base do Santos. A mística santista atrai crianças e adolescentes que sonham em seguir o caminho de atletas consagrados. Neymar começou assim, descoberto ainda no futebol de salão, logo calçou chuteira e virou o ídolo no Santos, na seleção brasileira e no Barcelona. O sucesso depende muito do talento do jogador, mas também de alguém que dê um empurrão na carreira. Para os craques em potencial que existem nos campos mais remotos do Brasil, não basta o talento, é preciso ter sorte. Chamar a atenção de um olheiro e depois passar numa peneira. Nos clubes grandes formam uma fila de pais que acham que tem um campeão em casa. E é justamente aí que atuam os golpistas. Este é André Luiz Rodrigues Fernandes, amigo do maior craque brasileiro da atualidade. Eles gostam de curtir a vida juntos. Andrezinho, como é conhecido em Santos, tem intimidade com a família. Nesta foto, chama o pai de Neymar pelo apelido, Cabeça de Nave. Aqui, com uma credencial pendurada, tira foto com o craque argentino Messi, companheiro de Neymar no Barcelona. E é usando esta rede de relacionamentos que Andrezinho vende um sonho que poucos conseguem realizar: jogar em um dos times mais famosos do mundo. Ele menciona os principais dirigentes do clube. O vice-presidente, o presidente e o chefe do setor, chefe do departamento jurídico, é meu amigão e o filho dele é meu sócio. Tá. Então, por isso que... Você tem uma garantia aí? Não, 100%. Nesta conversa, André está prometendo colocar 2 jovens para jogar nas categorias de base da Vila Belmiro. O que ele não sabe é que um é ator, de 19 anos, o outro é jornalista, de 23. Os 2 toparam participar da reportagem, se passando por jogadores menores de idade, em busca de uma chance na carreira. As conversas começaram há 2 meses, num shopping de São Paulo. Seu moleque é bom de bola? É bom, os 2 são. Os 2 são bons. Um tem 15 e outro tem 16. Um é 9,8 e outro é 9,9. Um jogador de futebol passa por várias categorias. Os clubes apostam todas as fichas quando o atleta ainda é adolescente. Quanto mais velho, menor a chance de vingar. Nosso produtor pergunta quanto custaria a facilitação. 100 pau é normal, né? Ele pede 150, ele pede 120, pega 80. Andrezinho tira mais uma carta da manga para convencer nosso produtor que o negócio é seguro. Ele envolve o Instituto Neymar na história. Trabalho no Instituto, eu tenho contato com todo mundo por questão disso, né? Eu trabalho no Instituto do Neymar. O encontro seguinte acontece numa churrascaria. Andrezinho fala seu preço para colocar os jogadores na base do Santos. Que ela existe, fizemos um depósito de R$10 na boca do caixa. O sonho de seguir os passos dos grandes ídolos do Santos virou pesadelo para este jovem. Em 2012, ele foi levado à Vila Belmiro pelas mãos de Andrezinho, o amigo de Neymar. Foram apenas 10 dias de treino, até descobrir que tinha caído num golpe. Foi um horror, porque era o meu sonho. O jovem e seu empresário, que não querem ter o rosto e o nome revelados, garantem ter pago R$50 mil a Andrezinho. Realmente, quando eu vi que ele ficou os 10 dias iniciais, eu pensei, não, tranquilo, ele está enganjado no time. Mas só que, porém, isso não aconteceu de fato. Ele usa muito a palavra Neymar, a palavra Santos.
Então chama muito a atenção. Qualquer criança hoje atleta que escute o nome do Neymar já vai ficar encantado com o que ele está falando. A promessa era de que o garoto de 16 anos treinaria uma temporada nas categorias de base do Santos. A mesma promessa feita por Andrezinho ao nosso produtor. Apresentamos a ele o ator e o jornalista que se passavam por jogadores de futebol. André acertou os últimos detalhes e deu conselhos. Segura o carboidrato à noite, entendeu? A gente leva uniforme. No dia marcado, descemos a serra até a Vila Belmiro. Ao falarmos o nome de Andrezinho, conseguimos entrar no estádio. Oi, Lucas, amigo do André. Amigo do André. Que tá com os meninos. Furamos a fila, fomos direto para o departamento jurídico do Santos, onde Andrezinho disse ter influência. Tem um corredor aqui de frente, no outro corredor é a primeira porta à sua esquerda. Muito obrigado. O nosso ator não é e nem será jogador de futebol. Para preservar o clube, não demos sequência na documentação dos supostos jogadores. Mas Andrezinho confessa que não seríamos as primeiras vítimas de seu golpe, envolvendo os nomes do Santos e de Neymar. Uma pergunta, não tem problema, você já fez isso antes ou é a primeira vez? No Santos? É. Porque é muito dinheiro para a gente arriscar, por isso eu estou perguntando. Não, tem documento, cara. Meu, vocês não estão filmando nada aí não. Não, Vocês não podem falar isso lá dentro pra ninguém não, cara. Não. Por telefone, André Luiz Fernandes negou que tenha vendido vagas na categoria de base do Santos. A assessoria de Neymar confirmou que André tem autorização para captar negócios para o Instituto, mas que não vai tolerar o uso indevido do nome de Neymar e da instituição. O Santos Futebol Clube afirmou que não conhece André e que, se for necessário, vai acionar a justiça. Agora uma imagem impressionante que vem do Rio de Janeiro. Um morador gravou o tiroteio intenso entre policiais e traficantes no Complexo do Alemão. Sai daí, mano! Sai daí, Um dos tiros acerta o portão da casa que explode. Por sorte, ninguém ficou ferido. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com o Gugu e o Gari, que tem voz de cantor de ópera. Ele vai ter um desafio ao vivo no palco. Boa noite pra você, a gente se vê amanhã. Boa noite, até amanhã.